Vamos começar aqui o cachepô em maxi tricô e para isso você vai precisar de um novelo, desse maxi novelo slim, que é o mais fininho da nossa linha de maxi tricô. Ele tem 1,5 de espessura e com ele a gente vai conseguir fazer o cachepô todo. Nós só temos desse produto agora na linha Colors e são poucas unidades, então corre lá e aproveita na nossa loja, tá? Eu vou mostrar para vocês então, do início ao fim, como é que faz esse cachepô bem lindo. Para começar você vai precisar de um fio de malha, de preferência de cor contrastante, e o mais grosso que você conseguir, porque ele vai dar início aos primeiros pontos. Então, primeiro a gente pega o nosso fio de malha, e não vai precisar de agulha para nada, tá, gente? Vamos fazer com as mãos mesmo aqui, 15 correntinhas. Então, ó, eu enrolo ele aqui na minha mão, coloco o dedo aqui por dentro e puxo a primeira, travo aqui. Ela é para ser grandona mesmo, tá? Dá pra gente combinar de deixar aqui uns 4 dedos, porque o que que acontece? Eu vou precisar passar esse novelo aqui por dentro disso. Então, vamos lá. Dá pra deixar aqui 3 dedos, ó. Então, aqui é o meu primeiro. Pego aqui, ó, dobro, coloco aqui, tenho minha segunda correntinha. Ó, 3 dedos. Então, dessa forma, nós vamos fazer 15. Então, vamos lá. Eu fiz aqui as 15 correntinhas, ó, elas ficam bem desengonçadas, mas é assim mesmo, tá? Então, eu tenho aqui a primeira, né, o último ponto que eu fiz, na verdade, e agora eu vou começar a trabalhar com o maxi novelo. O ideal é que você não torça ele, tá? Não puxe do meio, porque senão ele vai fazer ele vai torcendo todo o fio. O ideal é que ele vá se desenrolando dessa forma aqui, no sentido do novelo. Então, eu achei aqui a ponta e vou desenrolar assim, ó. Você pode, inclusive, desenrolar o novelo todo, porque ele é um novelo pequeno. Ele desenrola rapidinho, ó. Viu que eu puxei pra cá de novo? Não deixa ele vir pra cá, porque senão ele vai fazer uma espiral que vai torcer todo o fio. Então, vamos desenrolando aqui, direitinho, pra gente já trabalhar com ele do jeito que ele deve estar, ok? Desenrolei meu novelo todo, tô com a pontinha dele aqui, ó. Ali dentro a gente vê que tem a fibra, né? Então, como que eu começo? Eu tô aqui com a minha correntinha em fio de malha, e aqui eu tenho o meu primeiro ponto. E agora, eu vou pegar o meu fio aqui, vou deixar uma pontinha pequena, que depois só vai servir para eu dar o acabamento final, não precisa desperdiçar muito fio nessa pontinha. Dobro no meio, assim. Procure deixar a linha da costura sempre para um sentido só, que daí vai ficar no lado de dentro do cachepô. Não tem problema se ficar para lá, mas aí essa costura aqui, ó, do tecido, vai aparecer e a gente consegue, se tiver o devido cuidado, deixar ela oculta no nosso trabalho, tá bom? Então, dobrei aqui, tô vendo toda a linha de costura do tecido, então esse lado tá limpo de costura, é o lado que vai ficar exposto para fora do cachepô. Coloco aqui e aperto o ponto, puxando o fio de malha para segurar esse meu primeiro pontinho de maxi tricô aqui, tá? Ele tá bem apertadinho aqui nesse fio. Agora, eu vou pro próximo ponto aqui da minha correntinha. O que que eu faço? Eu dobro de novo. E o ponto, gente, ele sempre tem que ter a mesma medida. É claro que no artesanato não é possível a gente fazer tudo de forma impecável e precisa. Mas quanto mais perto disso você chegar, melhor vai ser o resultado final. Então, vamos trabalhar aqui, ó, com 2 dedos dentro do ponto, tá? Já tô com o próximo ponto da correntinha aqui. Vou dobrar o meu próximo ponto, dá pra medir até nele próprio, ó. Procuro a costura para deixar ela toda pro mesmo lado, que vai ser o lado de dentro do cachepô, e coloco lá no meu pontinho. Ó, já tenho 2 pontos. Próximo ponto da correntinha, aqui. Novamente, eu vou dobrar o maxi novelo e vou colocar lá na minha correntinha. Ele vai ficando assim, ó. Essa primeira carreira é mais instável, né? Ele fica mais molinho, mais molengo. Mas depois ele já fica bem firminho, porque esse produto é super denso. Então, a gente já consegue estruturar ele melhor, sem ficar se incomodando tanto com essa molenguice aqui inicial, tá? Lembrando de cuidar sempre pra gente enxergar para esse lado de dentro a costura do tecido, que depois isso vai valer a pena. Então, dessa forma que eu fiz aqui, ó, já tenho 3 pontos. Você tem que fazer 15. Então, vamos lá. Já fiz aqui os meus 15 pontos. Tem que tomar bastante cuidado para eles não se torcerem igual esse que tá querendo fazer, ó. O lado certo dele é esse aqui. Aqui tem um atrás, então é muito importante que a gente enxergue todos eles e que eles estejam retinhos. Então, eu vou ajeitando aqui para eu olhar todos os meus 15 pontos sem que nenhum esteja torcido. Eu tenho que fazer isso até achar o primeiro ponto que eu fiz. Alguns se escondem mais para trás, mas como eu disse, é só a primeira carreira que é um pouquinho mais dramática. Depois já fica bem fácil. Então, aqui está o meu primeiro ponto sem nenhuma torção. Aqui eu já organizei todo mundo numa linha reta. E agora eu vou pegar esse meu último ponto aqui, que está com o meu fio, e vou continuar essa carreira. Deixo o fio pro lado de dentro do cesto,
E eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Só que agora eu vou colocar aqui o ponto novo que eu vou fazer, ó. Eu vou dobrar novamente. Aqui, ó, é o primeiro com o último. E já vou colocar nesse aqui. Tomando cuidado para a pontinha dele não escapar, que é essa pontinha aqui. Ó. Dá até para dar uma puxadinha para apertar ele. E aqui, então, eu tô começando a minha segunda carreira. E eu tenho que ficar fazendo isso de forma circular, tá? É assim que o cachepô vai crescer. E agora eu vou aqui pro segundo ponto e eu vou refazer tudo o que eu fiz nos 15 pontos. Você pode até ir contando para ver se eles estão certinho. E é assim que a gente vai trabalhar. Ele cresce de forma circular, tá? Então, vamos lá. Aqui você tem que ir observando bem certinho que os pontos estejam, ó, alinhadinhos. E vai colocando novos pontos dentro deles, ó. Sempre tentando manter o mesmo padrão de tamanho e sempre tentando manter a costura do tecido pro lado de dentro. Então, eu vou distorcendo, ó, o meu fio para que eu sempre esteja vendo a costura aqui, ó. Cheguei aqui no meu primeiro ponto de novo, como eu sei disso? Eu contei os 15 pontos que eu produzi e também já achei a pontinha aqui, ó, tá? Esses são os meus indicadores. Você pode ir contando para saber que terminou a carreira, ou você pode se basear pela pontinha do primeiro ponto. E agora faz tudo de novo dessa forma, repetidamente, até quase acabar o fio. Tem que sobrar fio só para fazer a última carreira, tá bom? Então, vamos lá. Ó, no momento, eu tenho aqui, então, esse aqui é o meu primeiro ponto, né? Então, é esse aqui. Eu tô com o meu fio aqui, então eu encerrei uma carreira e eu consegui fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá? Essa é a aparência atual do meu cachepô. Ele vai ficar mais ou menos com uns 30 centímetros de diâmetro e vai ficar raso. Se você quiser mais alto e menor, só quero pôr um vasinho de flor, eu quero uns 20 centímetros de diâmetro, você diminui a quantidade de pontos e com isso vai te sobrar mais fio para fazer mais carreiras, tá? Isso vai deixar ele mais alto e mais estreito. Então, agora eu vou começar a última carreira aqui, né, no meu primeiro ponto e já vou encerrando ele. Então, como que a gente faz isso? Você vai lá, faz 1 e 2 e passa esse aqui por cima desse. E daí você puxa, porque esse ponto ele tem que ser um pouquinho maior do que o que a gente vinha trabalhando, para ele ter espaço para ele ir para cima do outro, tá? Então, vamos repetir. Coloco aqui 1, pego esse último e passo por cima dele, ó. Com isso, eu já tô encerrando os meus pontos aqui. E vou fazer isso na volta toda. Então, mais um aí pra gente aprender bem como é que faz. Coloquei o ponto, pego o último aqui e puxo por cima dele. Faz isso na volta toda que eu já vou te mostrar como fazer esse acabamento final aqui, tá bom? Então, aqui, ó, arrematei aqui o último ponto, sobrou esse aqui sozinho. E aqui eu já tenho o primeiro que eu fiz, né? Esses aqui, ó, são pontos da carreira anterior, ó. Tá? Eu preciso finalizar esse aqui. Então, esse ponto que tá sozinho aqui, o que que eu faço? Eu puxo o fio. Então, tirei aqui o fio dele. Esse é um acabamento muito comum no crochê, no encerramento das carreiras. Aí eu vou pegar aqui o último ponto, o primeiro ponto que eu tenho feito, ó. Esse aqui não é, ó, ele é da carreira anterior. Assim como esse, como esse. Então, o meu primeiro ponto é esse que já tá aqui em cima, né, dobrado por cima do trabalho. Então, eu vou pegar o meu fio, vou passar por dentro dele aqui, ó. Junto na medida, para que eu tô construindo aqui, ó, um ponto como esses aqui. Então, ele tem que ficar mais ou menos na mesma medida. Passei aqui por dentro, agora eu vou pegar aqui, ó. De onde ele tá vindo? Ele tá vindo daqui e daqui, ó. Ele é esse carinha aqui, ó. Então, ele passa por aqui e por aqui, tá vendo? Então, você vai colocar ele aqui, voltando por onde ele veio. Então, passa por aqui e passa também por este, ó. E, ó o que que ele virou aqui, ó. Ele virou um carinha igual esses outros aqui. E assim, ele fecha a minha carreira bem certinho, ó. Esse aqui é o ponto que a gente acabou de construir fazendo essa voltinha, tá? Então, agora você vai dobrando mais o seu cachepô. Ele ficou durinho, né? Como eu falei, ele é bem denso, esse fio. E agora a gente vai resolver o problema lá embaixo. Para fazer esse acabamento de baixo, você vai precisar de um fio de malha em uma cor próxima ao cachepô. Quanto mais próxima, melhor. Ele não vai chegar a aparecer, mas mesmo assim, por uma questão de acabamento, ó, você pode ver que o meu é bem parecido, né? Já resolve. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos abrir bem esse fundo, para que a gente visualize aonde tudo começou. Ó. Tá vendo que ele tá bem emaranhado, né? O teu deve estar assim também. Então, você tem que abrir ele, deixar como se ele fosse um tubinho aqui mesmo, para que a gente volte a enxergar todos os pontos
Já dá pra ir dando uma ajeitada. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto, ó. E aqui eu tenho o restante da minha correntinha que eu fiz no fio de malha. Por isso que é importante o fio de malha ser de uma cor contrastante. É por causa desse momento, tá? Qualquer coisa estica ele pra você conseguir trabalhar bem direitinho. Ele já tá ficando muito fofo. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar. Eu não cortei o meu fio de malha aqui, ó, porque assim eu não perco ele, né? Então, eu vou começar a desmanchar a partir dessa ponta aqui. Então, é só ir desmontando o que foi feito com o fio de malha, pra gente chegar nesses pontos aqui que ele está segurando. Só que esses pontos, eles já estão bem apertados. Então, a gente tem que cuidar para que quando tire o fio de malha, eles não escapem, tá? Ó quem que é o meu ponto aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Ele tá doido para escapar para cá, ó. O que impede ele de escapar é o fio de malha que tá aqui segurando ele. E agora a gente vai passar esse fio aqui por dentro dele. Então, eu já vou cortar um pedaço do meu fio aqui, com aproximadamente 1 metro. E já vou mostrar pra vocês o que vai acontecer. Então, ó, cortei aqui um pedaço de mais ou menos 1 metro do fio. E agora eu vou começar a tirar esse fio de malha roxo. E já vou começar a passar o outro fio de malha na cor verde maçã. Ó, esse ponto aqui, ó, não vai se perder, porque é por onde tá passando o fio do início do meu trabalho. Mas esse aqui e os demais, olha esse aqui como tá apertado, ó. Ele tá quase escapando aqui pra dentro desse. E esse ponto aqui já é a segunda carreira. A primeira carreira é esse aqui. Então, não pode deixar ele escapar, tá? Então, eu vou tirar o fio aqui, ó. Ó, já tô segurando o cara aqui pra ele não fugir. O que que eu digo que é fugir? É quando ele escapa aqui, ó. Tá? Eu já vou colocar de novo aqui. Então, ó, agora ele é um ponto solto. Se os seus pontos não estiverem muito apertados, você pode tirar todo o fio primeiro para depois passar esse aqui. Mas se eles, assim como o meu, tiverem a beira já de escapar, é bom você já ir passando o fio de malha. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse fio de malha na cor e a gente sempre vai passar ele de trás para frente. Então, eu coloco lá por trás e trago para cá, tá? Agora, eu vou tirar o próximo aqui. Ó, já cuidando pro meu ponto não escapar. E já passo o meu fio de novo, novamente, de trás para frente. Sempre no mesmo sentido que o outro. Tá? Aí, ó, já segurei eles aqui. E aí, a gente vai fazer isso nos 15 pontos. Se você ficar na dúvida, conta ponto por ponto. Tem aqui o fio por todos os pontos, ó. Tô com as duas extremidades do meu fio aqui, todos os pontos aqui. Esse último ponto tem que tomar muito cuidado, porque ele é desse comecinho aqui, né? Então, pra ele escapar aqui, ó, é bem facinho. Então, tenha um pouquinho mais... Olha, escapou pra lá agora. Ele é assim. Então, tem que ter muita atenção com essa pontinha, tá? Dá até pra gente colocar ela aqui por dentro de um ponto interno lá, até chegar a hora do acabamento, pra ele ficar mais travadinho. Então, agora, o que que eu tenho que fazer? Eu trago esses pontos aqui mais, né, no sentido central da peça. E eu vou ter que puxar esse fio de forma que eu aperte todo mundo aqui no centro. Porque isso vai fechar o fundo do meu cachepô. Então, eu vou pegar aqui, cuidando dessa pontinha interna, e vou puxando as duas extremidades do fio. Ele não vai fechar já na primeira, tá? Mas a gente tem que trazer o máximo que conseguir. Você puxa os dois já, ó, já fechou bastante. E agora, eu vou pegar a ponta que tá maior e vou passar uma segunda volta por eles, que você vai ver que essa segunda volta vai dar bem mais firmeza na hora que eu puxar pra fechar. Então, da mesma forma. Por onde o fio sai, é por onde eu vou passar, tá? Pelo mesmo trajeto. Então, vou encontrando aqui os pontinhos, agora eles já estão mais fechadinhos, né? E vou passar uma segunda volta, de forma que vão ter 2 anéis de fio por dentro desses pontos. Aí sim a gente consegue ter a tração necessária para fechar o meio desses pontos aqui, que vai ser o fundo do nosso cachepô. Ó, já cheguei no último ponto aqui, ó. Porque esse aqui é o primeiro ponto que tá com 2 fios. Ele tá até largo aqui. Então, eu vou puxando dos dois lados, ó. Puxei esse, ó, já tá, esse fio aqui já tá indo, ó. Ó, apertando já. Agora que ele tá duplo, ó, ele fica bem mais firme quando eu fecho o miolo. Agora, eu puxo o segundo e vou trazendo. O que vai acontecer aqui? Quando eu conseguir fechar o máximo possível, eu tenho que fazer um nó entre esses 2 fios aqui. Então, ó, agora já fica mais fácil de eu jogar os pontos pra cá, ó, pra fora, né, do cachepô, e ir vendo esse miolinho aqui fechar. E, ó, eu tô com as 2 pontas de fio aqui. Então, a gente vai puxando.
Ó, eu cheguei a isso. O que você pode fazer? Dá um nozinho aqui e deixar assim. Ou se você quiser ele absolutamente fechado, você tem que passar mais uma volta com o fio, pulando um ponto, tá? Eu vou mostrar aqui como é. Mas aí vai deixar o fundo um pouquinho mais erguido, tá? Como é artesanato, né? Ó por dentro. Aí depois a gente vai apertar aqui para ele ficar bem retinho o fundo. Já não vejo o problema dele estar assim. Mas você quer fechar o máximo que der? Então vamos fazer de outra forma. Porque como ele é um fio grosso, aqui os pontos já estão bem espremidos, tá vendo? Então a gente já não, ele não tem mais espaço para fechar. Então a gente só vai conseguir fechar eliminando alguns pontos. Então o que eu vou fazer, ó? Tô com a ponta do fio aqui, pego esse primeiro ponto, passo por ele, pulo o segundo, pego o terceiro, passo por ele. Pulo mais um, pego o próximo, passo por ele. E assim você faz a volta toda. Pula um e pega um. E vai passando o fio. Aqui dá pra ver bem certinho o resultado do que nós fizemos, ó. Nós passamos o fio por baixo de alguns pontos, pegando um e pulando o outro. E agora, eu tenho que apertar, puxar bem esse fio, ó. Que daí ele vai fechar mais o meu miolo ali, até fechar quase tudo. Também já puxa a outra ponta pra deixar ele sempre bem apertado. E ó qual é o resultado. Agora ele fechou quase tudo. A hora que eu ajeitar isso aqui lá no fundo, esses pontos se encontram e fica bem fechadinho, tá? Ó, vou dar mais uma puxada. É importante que esse fio aqui, essa linha auxiliar de acabamento, não tenha elastano. Se tiver elastano, você vai ficar puxando aqui, ele vai ficar esticando e não vai fechar. Esse fio que eu tô trabalhando não tem nada de elastano, ele é bem seco, ó. Então, para essa função, ele é perfeito. O meu tá bem fechadinho aqui já. Eu não acredito que vai conseguir fechar mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nó entre essas pontas e jogar o nó lá pra dentro. Vou cortar aqui pra facilitar um pouco minha vida. E, ó, é um nozinho comum mesmo. Bem apertado. Faz 2, 3 vezes esse nó. Ó, fiz aqui. Né, como eu falei, como o meu fio não tem elastano, ele é seco, quando você aperta, ele fica, sabe? Ele não desliza, ele não escapa. Então, fiz aqui um nó bem apertado. Vou cortar as pontas. E agora eu pego esse nozinho que tá aqui e jogo ali pra dentro, ó. Como o fio é da cor, você veja, se não fosse da cor, ele também estaria escondido, ó. Você deu adeus pro fio, ele não tá aparecendo. Mas, por ser da cor, se porventura, né, em algum momento ele for visto, ele não chama atenção, justamente por ser uma cor próxima da peça. Ó como ficou bem fechadinho aqui. E agora é questão de ajeitar, ó como é que tá o coitado do cachepô. Todo amassado. Então, agora você abre ele, você acerta o fundo dele, né, deixa ele mais retinho, puxa os pontos, acerta a altura dele. Agora é mais uma questão bem de ajeitar mesmo. E agora, por fim, nós temos essa ponta aqui e a outra ponta que está aqui, ó, que eu tinha prendido ali dentro de um pontinho para ela não me escapar. Essas duas pontas, essa aqui tá grande, eu posso até cortar. Já vou te mostrar. Corto aqui. Ó, tem a fibrazinha ali dentro. Puxa essa fibra. Tira ela. Deixa a ponta só em tecido. E aí você passa por dentro de alguns pontos aqui, ó. De forma que ele fique escondido, ó. E que sejam pontos apertados para ele não escapar. Então, ó, eu só passei aqui. E a mesma coisa você faz com aquela ponta lá do fundo. Lá no fundo é até mais fácil, porque lá os pontos estão bem apertados, que a gente foi fechando. Então, ó, você só precisa passar ali por um e outro. Aqui eles estão bem apertados. Ó, já passei aqui em um, já passei num segundo, e agora escondo ele ali pra dentro. E, ó, já não tem mais ponta, nem ali, nem aqui. Dá mais uma ajeitadinha. Ó, pontinho assim um pouquinho mais torto, você consegue ajeitar, ó. Você puxa ele, ó, ele já fica mais retinho. E tá feito o teu cachepô. Esse cachepô aqui ficou 25 de diâmetro por 15 de altura. Então, ele ficou 15 por 25. Tá? Ficou bem fofo, dá pra você colocar um vasinho de planta dentro, pra você usar ele como cesto organizador. Dá pra guardar brinquedos miúdos, né? Dá pra usar pra diversas coisas aí. Os novelos que nós temos disponíveis na loja são da linha Colors. Então, eles vão te gerar um cachepô colorido. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. Então, quando você fizer, você manda pra mim, marca a gente lá no Instagram,
que eu divulgo o teu trabalho para você, tá bom? Espero que tenha gostado. E é isso aí. Um beijo.